Oi, Walter. Como vai, querido? Tudo bem? Tudo bem, e você? Abraço, querido. Treinou hoje ou não? Treinamos de manhã. Que, Nós jogamos ontem aqui, né? Ganhamos de 2-1 do Corinthians. que beleza. O Jorginho me É, ligou, me mandou mensagem que pegou o Curitiba, não Corinthians, Curitiba, o Jorginho. pegou. E ganhou ontem também. Que bom, que bom. Nós ganhamos aos 46 minutos. Assim é o futebol, assim é o futebol. Mas, 46. vamos, querido, esta entrevista vai ser muito boa. Aí, vamos a hacer la primera en portugués y luego falamos ahí porteñol la segunda. Mas procuramos hacer todo en portugués para que ahí en Brasil, todo Brasil possa escuchar. Ok. Comenzamos, querido. Eu não estou vendo você assim mesmo? No, estoy con cámara, ¿eh? Me tienen que estar viendo, ¿eh? Fala ahí Eu não estou para... vendo. Ahí Eu não estou vendo você. no, tienen que estar viendo, porque está todo conectado. Yo te estoy viendo. Ah, agora eu estou vendo você. Agora sim. Ah, ¿qué pasó? Se va a perder o galatón, meu filho. Que é isso? Agora tá um galã mesmo, hein? E esses troféus aí atrás aí? Voté porque era con você, hay que votar trofeo. Você ganó tanto, entonces voté ahí para que el Brasil fique olhando a los trofeos. Ah, que bom te ver, cara. Igual, querido, igual. Va a ser muy bueno, ¿ok? Ok. ¿Ya está listo? Sim. Un placer, una alegría estar aquí con Marcos Visoli, uno de los amigos más grandes que el fútbol, la familia del fútbol me ha dado a conocer. Hemos trabajado mucho en Dallas, en Copa Dallas, y él es una persona muy especial. Es jugador de San Paulo, ha vivido en San Paulo, comenzó a jugar cuando era una criancilla, luego jugó profesional, luego fue entrenador de juveniles y ahora trabaja con el primer team de San Paulo. Y para mí no solo presentar a un jugador, a una estrella en el fútbol brasileño, sino presentar a un amigo. Marcos, querido, ¿cómo va? Un placer, querido. Ô, Walter, alegria falar contigo, alegria rever você. Você, na realidade, foi uma das pessoas que mesmo distante, a gente não tem como esquecer. Nós tivemos momentos muito bons em Dallas, momentos alegres e de conhecimento. Foi onde eu percebi onde pessoas como do teu nível dentro do futebol podiam ajudar aquelas pessoas com um lado espiritual, que é difícil, né? A gente vai só para buscar o troféu, para buscar títulos, para buscar conquistas, né? Mas a maior conquista é quando eu te conheci. Essa foi a minha maior conquista do Dallas. Eu guardo o troféu, guardo as recordações, mas a tua presença na minha vida, na minha família, ela foi muito gratificante. Então, esse é o meu maior troféu. Que beleza, querido. Obrigado. Mas como que é tua família? Como está constituída a tua família, tua? Rapaz, a minha família tá bem, rapaz. A minha menina cresce a cada dia. Hoje está com 13 anos. Hoje ela é bicampeã brasileira, bicampeã da Copa do Brasil e tricampeã paulista de patinação de velocidade. Então, é uma menina que vem crescendo como mulher, vem crescendo como cidadã, vem crescendo como filha. A minha esposa tem tido uns momentos muito bons, tem conseguido, através da fé, através da força, passar por muitas barreiras. E a gente tem lutado dia a dia, né? Como a gente sabe que a gente não pode parar, né? Lutando. E deixando que as coisas elas aconteçam, não naturalmente, mas que a gente busque, sem dúvida, o melhor para nós. Que beleza. Como que o nome de tu menina e de tua esposa? Qual é o nome delas? A minha esposa é Sandra Maria e da minha filha Maria Clara Visoli, conhecida como Visoli na patinação de velocidade. Que bom. E agora, Marquinhos, como está o tema? Tu tens tanta história, tanta de vida que falar para a gente. Como tu começou em São Paulo? A que idade tu começou em São Paulo? Rapaz, você sabe que a pandemia, eu sei que nós vamos entrar nesse assunto, a pandemia trouxe algumas grandes recordações, por incrível que pareça.
eu participei de bastantes lives e tive a oportunidade de rever algumas pessoas e rever também a minha história. A minha história ela é muito bonita dentro do clube em relação a tempo. Então, eu cheguei no clube com 11 anos de idade, na categoria dentro de leite, fiquei até os 18, 19 anos, porque eu subi muito rápido em algumas categorias. Então, eu tinha 11 anos, mas eu jogava já no dentro de leite infantil, depois eu tinha 14, eu já jogava no juvenil, e com 17 para 18 eu já estava nos juniores, que era o último ano, né? E depois subi no profissional em 85, fiquei no profissional até 91, saí emprestado para alguns lugares, e em 97 eu parei de jogar. Mas a minha história dentro do São Paulo Futebol Clube, ela reduz da seguinte maneira, Walter. Ela me deu uma proporção muito grande, porque eu vou fazer 40 anos de clube. Esses 40 anos de clube são as 3 etapas da minha vida que eu fiz, que eu tenho uma palestra simples, que é motivacional, que ela diz que é os 3 sonhos de um atleta, né? Então, o sonho de você começar na categoria amadora, você se tornar profissional e hoje você trabalhar nas categorias de base. 26 anos que eu estava nas categorias de base. E aí eu vou para a 4ª etapa, que ainda não faz parte dessa palestra, mas é a 4ª etapa. A 4ª etapa é agora a profissional. Que eu tenho no meu coração, eu posso dizer para você, Walter, e você acompanhou alguns momentos, você até perguntava para mim algumas coisas. Sim, eu não tinha mais esperança de ir para o profissional do São Paulo, porque eu achei que meu tempo tinha passado, né? Mas aí que a gente cai em contradição, porque a gente percebe que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E hoje eu estou muito mais preparado, hoje eu estou muito mais experiente, hoje eu estou muito mais homem, hoje eu estou com muito mais inteligência em alguns fatores que antes eu não tinha, para estar junto nessa fase nova do São Paulo Futebol Clube. Qué bom, qué bom. ¿Y qué siente un Marcos, 40 años trabajando en un club? Para los que nos van a estar viendo en otros países, São Paulo es uno de los times más grandes de todo Brasil, uno de los times mejores que ha formado, y siempre tengo en mi memoria, faz como 5 o 6 años estábamos en Dallas Copa Dallas, y había un jugador que tú puedes hablar de él, yo no quiero decir un nombre para que tú lo fales, que jugó faz 2 años en Tottenham, y fue un cara que fue la estrella, que fue los goles, yo lembro de él, y siempre me lembro de ti, cómo tú falabas con él, tú puedes hablar de él, y fala un nombre y o apellido de él, de un jugador. ¿Tú lembras quién es? É o Lucas? Lucas Moura. Lucas Moura. Um garotinho. Levei ele, na realidade, pela qualidade dele, né? Porque ele era mais novo que todos, né? Sim, sim. E você sabe que ele fez uma palestra para os meninos aqui da base, há uns 2 anos atrás, e ele foi muito feliz quando eu estava na arquibancada escutando a palestra, ele mandou que eu levantasse, pediu para que eu levantasse, né? E dizia que foi muito grato a mim por ter levado ele para esse campeonato, de ter participado com ele, do título, e hoje ele ser um homem também cristão também, e um ídolo, né? Que se tornou dentro do clube, dentro do São Paulo e fora do país. Então, é muito gratificante, rapaz, quando você... Não tem preço, né, Walter? Quando você recebe algum elogio de algum atleta que passou na tua vida, né, como educador, e ele futuramente, quando ele se torna, de qualquer forma, um grande atleta, um grande homem, ele relembra de algumas frases, de algumas conversas que você teve com ele. Então, isso é muito gratificante. É melhor muito mais do que um troféu, muito mais do que dinheiro, muito mais do que fama. É o que me deixa feliz e determinado a sempre estar trabalhando. Para mucha gente que nos está viendo no saben, ahí en Copa Dallas es un torneo secular que se juega y ven times de todo el mundo, Brasil, Argentina, México, Japón, España, mas nós hacemos un trabajo cristão, espiritual para las vidas. Y yo lembro siempre que hacíamos una palestra para todo el time, y ahí estaba o Lucas.
Eu te falei, Marco, vamos fazer a palestra cada ano, porque eu acho que quantas Copas Dallas tu jogou? Quantas vezes tu foi? Eu sou tricampeão de Dallas. Três vezes, 3 vezes beleza. campeão. E eu tive uma experiência muito boa, que você vai lembrar. Foi com a equipe chinesa. Oh, sí, claro que sí. Fue las Aí, primeras veces que estábamos juntos ahí en sim, Houston. sim, foi a equipe chinesa. Aí a equipe chinesa, na realidade, foi muito aprendizado, né, naquela equipe chinesa, né? Porque eu nunca tomei. Você já viu algum time tomar 4 gols de lateral? Nunca, Nunca vi na minha vida. nunca. Nós tomamos. Mas foi uma aprendizagem muito boa. Eu estava com alguns jogadores brasileiros, alguns jogadores não, na comissão brasileira, e foi aonde nós nos identificamos, né? Dentro daquele momento, aquela situação. E depois, com o decorrer do tempo, você sabe que aquela equipe chinesa, muitos jogadores dali se tornaram grandes atletas profissionais chineses, Qué bom, qué bom. que conseguiram dar sequência na carreira deles, né? E hoje eu tenho até amizade com alguns ainda, não os jogadores, mas sim com a comissão chinesa, Qué bom, que foi muito gratificante também. qué bom, querido. ¿Qué otros jugadores tú lembras que han pasado por tu carrera, como Lucas, que han triunfado? Porque todos, yo sé que para ti todos son especiales, todos son los mejores, mas ¿qué otros jugadores tú lembras? Você sabe que eu estou na equipe profissional agora. Ajá. O que tem acontecido, Walter, é uma coisa impressionante. Eu consegui, depois de muito tempo, eu acho que, para mim não fugir, de 80 a Copa de São Paulo, eu trabalhei com um jogador chamado Hernanes, Ajá. que é conhecido como Profeta. Esse garoto ele foi realmente um atleta que passou no São Paulo e ele tinha muitas referências, sempre teve referências, por ser diferente. Ajá. E eu estou tendo agora de novo, cara, depois de tanto tempo, eu não sei a data, quanto tempo faz, mas depois de muito tempo de estar trabalhando com ele de novo. Ele no São Paulo, já com uma idade um pouco mais avançada, mas um menino de ouro, um menino que tem raízes, que ontem fez um golaço contra o Qué Corinthians bom, aqui. qué bom. E esse foi uma das grandes alegrias que eu tenho de poder revê-lo em relação à carreira dele ainda ativo, né? Participando ainda, competindo em alto nível, né? Mas eu tenho bastante jogadores, rapaz, que a gente tem aí nesse cenário. Alguns já estão parando, mas são jogadores assim de alto nível, né? O Ed Carlos, agora zagueiro, que foi campeão mundial com o São Paulo. Ajá. Tenho contato com ele direto. Está parando de jogar esse ano aqui para seguir uma carreira nova também. Aí tem os jogadores mais antigos que já pararam, mas que fazem parte, Kaká, Júlio Batista, ¿Cómo, enfim. cómo Muitos atletas, Sérgio Mota, Hernanes. Eu tenho um currículo aqui que eu tenho mais ou menos, acho que uns 40, 50 jogadores qué de alto beleza. nível. ¿Cómo Que era, não, disculpa, cómo era o Kaká criancinha, cuando criancinha que se jugaba ahí en San Pablo, ¿no? La superestrella que todo mundo conocimos logo. ¿Cómo era o Kaká? o Kaká era um talento escondido. Como é que é um talento escondido, Walter? Você que trabalha com esporte, você vai saber. Era um menino muito franzino, muito pequeno, mas com uma técnica, com uma inteligência fora do comum. Era de uma família muito boa, financeiramente, pais bem estruturados, era sócio do São Paulo Futebol Clube. Na realidade, era um menino que estava no parque se divertindo. Ajá. Mas o Kaká era um menino muito sério e ele levava sempre a seriedade dele. Qué bom. Então ele foi crescendo. E o Kaká não foi aquela explosão de momento. O Kaká ele teve um tempo de base, ele teve um tempo onde ele se aperfeiçoou, onde ele cresceu, onde ele se tornou homem. E quando ele foi para a categoria juniores, tem um cara que é responsável muito pela conquista do Kaká. Muitas pessoas acham que é aquele que levou para o profissional, é aquele que escolheu, mas existe um cara chamado Pita.
que você sabe quem é, que é foi um meia esquerda do São Sim, Paulo, do sim. Santos, de uma qualidade imensa, de uma visão imensa, e viu nesse menino muito talento e segurou. Então, o Kaká, nas categorias de base, ele não era muito titular, não. Ele Eso me entrava em alguns falaron. jogos, Eso me falaron, entrava, que no era titular. não, entrava em alguns jogos, tinha uma participação remota, não tão assim do nível dele de hoje, né? Do nível que ele teve, né? Mas e foi crescendo. Então ele teve tempo de amadurecer. E quando ele amadureceu, quando ele cresceu como homem, quando ele ficou com o biotipo de realmente de um atleta de futebol, a inteligência, a técnica, a velocidade que ele tinha com a bola nos pés, fez com que ele se tornasse o que ele se tornou. Um grande atleta, um grande homem, um grande caráter. Então, os Estados Unidos teve essa grande oportunidade de conhecê-lo, já no momento já mais de fim de carreira, mas com o talento e a genialidade assim de realmente de um jogador de muito nível. Qué bom, querido. E agora tem um cara aí no plantel profissional, o Dani Alves, o jogador que mais ha ganado troféu em todo o mundo, não só em Brasil, no mundo inteiro. O Dani Alves, que sempre uma sonrisa, sempre feliz jogando futebol. Como é o Dani aí no time, no grupo? Rapaz, o Daniel teve uma. Nós estamos muito tristes com uma situação do Daniel aí, que no penúltimo jogo agora, não contra o Corinthians, ele fraturou o braço. Um jogador foi tirar a bola estava um pouco no alto, ele jogou o braço, o cara chutou, quebrou o braço. Ele vai ficar entre 1 mês a 2 meses parado. Mas o Daniel é uma coisa impressionante. É impressionante o caráter desse moço em relação a trabalho, o dia a dia. Ele inspira os outros atletas a ser diferente. Ele, com a idade que ele tem, com os títulos que ele tem, com o nome que ele tem, com as conquistas que ele conseguiu, ele consegue ser o primeiro em todas as áreas. Primeiro no aquecimento, primeiro no dia a dia, primeiro na palestra, primeiro a conversar, primeiro a incentivar. E aí você sabe porque o cara conquista tanta coisa, né? Porque, na realidade, é um cara exemplar. Essa é a diferença. Que bom, querido. Agora vou uma perguntinha. Eu estava estudando toda a história tua e diferentes momentos de tua vida. Estava olhando quando tu jogabas em São Paulo y cuando, creo que fue San Pablo, un mensaje que tú me habías mandado, y viendo televisión, una palestra cristã, tú no estabas en un camino de Dios en ese momento, aunque a pesar de que tú venías de un hogar cristiano, mas en una televisión, viendo una palestra, alguien que falaba, fala tú, ¿cómo fue esa experiencia cristã? Rapaz, você sabe que o atleta de Cristo, quando surgiu aqui no Brasil, na realidade, eu acho que eu sou. Sempre aquela situação que você escuta, é o último moicano, que tem até um filme, né? Sí, O sí, sí. último dos moicanos. E quando surgiu essa situação dos atletas de Cristo, a gente era convidado. Eu era muito jovem e a gente era convidado através do Alex Dias Ribeiro, Yo conozco, un gran a, amigo, un gran amigo. sim, a participar dos atletas. Rapaz, e participar dos atletas era muito difícil, né? Assim, porque a gente era muito jovem, né? E a gente achava que, puxa vida, esse Cristo aí se converter, a gente não vai poder dar mais risada, a gente não vai poder fazer mais bagunça, a gente não vai poder, sei lá, cara, será que é válido tudo isso aí, né? Será que compensa, né? Mas é moleque, né? Moleque tem Sí, sempre sí. aquela. Mas o Papai do Céu, quando ele quer tocar, não tem jeito. Quando ele quer tocar na tua vida, não Amén. tem jeito. Tem alguns que ele deixa. Você quer seguir o teu barco? Vai, vou deixar você pegar o teu barquinho, entrar no mar, vai embora, vai seguir, vai pescar. Depois pode ser que eu te encontre lá na frente, mas pode ser que eu também não te encontre. Eso es Eu vou verdad, deixar teu barco embora. es verdad. Então, no meu caso foi um caso muito interessante, rapaz, porque eu estava no São Paulo em 85, quando eu subi para o profissional, e eu estava no mesmo nível de Miller e Silas. Tinha sido convocado para a seleção, e era um jogador dentro da base e no profissional do início. As pessoas olhavam com muito futuro, né? E eu fui emprestado, eu tive uma lesão no joelho, uma contusão no joelho, eu fui emprestado para o Paulista de Jundiaí.
E eu estava, Walter, naquele momento, mais para o lado cristão do que realmente para o lado não cristão. Então, eu estava em cima do muro, mas caindo para um lado. E eu fui emprestado para o Paulista de Jundiaí. A minha conversão é uma coisa muito linda, porque a gente tinha um atleta bem mais antigo, que era muito ídolo aqui no Brasil, que era o Humberto, que jogou no Santos, jogou no São Paulo, jogou em vários clubes. O Humberto também já estava parando. E o Humberto foi para o Paulista emprestado. Era o cara mais experiente do Paulista de Jundiaí. Eu estava convocado, estava concentrado num hotel. E era um hotel à beira da estrada, aqui em Jundiaí. E os apartamentos eram todos baixos, né? Térreos. E aí eu estava mexendo na minha televisão, e a minha televisão ficou sem sinal. Caramba, eu fiquei pensando assim, caramba, no que eu mexi nessa televisão aqui? De repente ela voltou e ela começou a falar alguma coisa sobre igreja, né? Aí eu falei assim, pô, só faltava essa, eu não estava nesse canal. Aí, de repente, ela voltou de novo. Nessa, quem entra no meu quarto? Humberto. Entrou no meu quarto e falou assim para mim, você está me chamando, Visório? Eu falei, não. Você me chamou. Amém. Não, não chamei, não. Tem certeza? Falei, tenho. Escutei você me chamar. Falei, não chamei, não, Humberto. Bom, Gilberto, já que você está aí, fala desse seu Deus aí para mim. Aleluia. E aí ele começou a falar, rapaz do céu. Não, é a verdade. É como eu estava algemado e naquele momento quebrou as algemas, né? E eu fiquei livre naquele momento. E foi o dia que eu liguei para o meu pai. E eu falei para o meu pai, pai, eu estou tendo uma sensação aqui, pai, que eu nunca tinha visto na minha vida. Amém. O que foi, filho? Ah, esse Deus aí, esse Jesus aí, coisa maravilhosa, pai. Parece que eu estou livre, que eu estou liberto, que eu estou... Aí meu pai começou a chorar do outro lado, falou para mim assim, puxa vida, que alegria, filho. Está se sentindo bem? E o Berto, na realidade, passou a ser meu pai espiritual, né? Amém. Porque ele que me apresentou a Jesus, eu já conhecia, mas eu não tinha tomado nenhuma decisão, né? E aí, dali, eu comecei a ter um pouco mais, com certeza, o conhecimento da palavra, comecei a ter mais entendimento da palavra, não deixei de ser feliz, não deixei de fazer as minhas brincadeiras, não deixei de ser mais sério do que eu sou. E aí eu comecei a ter momentos muito legais, Walter. Aí foi muito bom, cara. Foi muito, muito gostoso. Daí eu comecei a minha vida. E aí as pessoas falavam e eu falava de Jesus com muita propriedade. Eu era um cara muito duro, né? No campo, né? Chegava muito duro. E às vezes as pessoas colocavam isso. Não tem nada a ver. Davi, quando saía para a guerra, ele saía para atropelar. Ele não queria saber quem era ou quem não era. Eu estou jogando. É o esporte, é a vida. Não sou maldoso. E aí a minha vida começou. Que bom. Estou seguro que o rapaz, o anjo, o Espírito Santo era quem estava ligando para a tua vida e para a vida dele, porque ele não chegou de casualidade aí a tu quarto. Não. Era o único Deus que estava chamando a ele para que tu aceitaras a Jesus. Que bom, que bom, que beleza, as coisas que faz Deus em um momento da vida. Nossa, isso aí faz tanto tempo, 85 isso aí, Walter. Que 85. bom, que bom. Y yo lembro, yo jugaba en Mezquita, un equipo de pequeño, más primera división en Río, ya estábamos con los atletas de Cristo, y Silas, Miller, eran la superestrella de todo el fútbol brasilero en esos años. Y lo más importante es que el grupo estaba creciendo. Jorginho ahí en Río, jugaba en Flamengo, Sinho, Massinho, ya el grupo ahí en Río ya estaba muy fuerte. En San Paulo, Alex Díaz Ribeiro estaba también toda la semana con otro grupo. Y hasta el día de hoy, tiene mucha gente que ha conocido a Dios por el testimonio de vocês, querido. Dios hace milagros y continúa haciendo milagros todo el tiempo. Él no troca, Él no troca. La gente troca, nos a veces mudamos, mas Él es un mismo Dios de 85 y de hoy. Él es verdad, Él es el camino, la verdad y la vida, no tiene otro Dios. Eso es lo más lindo que tiene.
E se você chegasse a retornar novamente tudo para trás, volveria a fazer tudo novamente da mesma forma? Ah, não tem como não. O meu pai, para falar, para me dar uma resposta para você assim muito mais completa, o meu pai aceitou Jesus já com uma certa idade. E meu pai me disse assim, Walter, meu pai já é falecido. Ele me disse assim, filho, se eu soubesse que esse Deus era tão maravilhoso, eu tinha me convertido quando eu tinha a tua idade. Amém. Aí eu falei, nossa, pai, é uma coisa forte. O meu pai, na realidade, a conversão do meu pai, essa é uma resposta interessante, foi realmente da água para o vinho. Meu pai era completamente fora dos eixos. Meu pai, quando se converteu, ele foi da água para o vinho com uma facilidade, Walter, que eu nunca vi. Meu pai já era bondoso, mas tinha meu pai gostava de beber, às vezes bebia, ficava muito nervoso. Mas a conversão dele foi uma coisa impressionante. Quando ele falou isso para mim, eu falei, meu Deus, pai, é verdade, hein? Aí ele falou, puxa, se eu soubesse, eu tinha me convertido antes, porque esse Deus é muito maravilhoso. Aleluia, aleluia. E agora que muitos treinadores, jogadores vão estar escutando esta experiência tua, que tu le dirias a treinadores que trabalham com futebol base? Que se precisa para ser um treinador em futebol base, em diferentes lugares, países? Quando eu me tornei técnico, vamos dizer o seguinte, educador, Educador. em 97, eu pensei assim, puxa vida, eu vou tentar. Eu não sei se eu consigo ser, mas eu vou tentar. E aí, Walter, o que eu percebi é que a experiência, vamos dizer que nós estamos conversando com alguém que já foi futebolístico, jogou futebol, e também aquele que não jogou, mas gosta do futebol. Eu acho que a pessoa tem que ter entendimento daquilo que ele vai fazer. Ainda mais tratando com jovens. Os jovens de hoje, muitos não sabem do sim e não sabem do não. Exato. Quando é para você corrigir, quando é para você não corrigir. O educador da base, ele tem que ter esse dom de entendimento de dizer o que é certo e o que é errado. Corrigir, sem dúvida, as partes, primeiramente, a formação do caráter. Nós, quando aprovamos o jogador na base do São Paulo, você não aprova ele, Walter, pelo caráter dele. Uhum. Você aprova ele pelas condições técnicas que ele tem. Exato. Com o decorrer do tempo, você começa a conhecer o garoto. Porque esses garotos hoje de base, eles vêm de periferias, eles vêm com dificuldades, eles vêm muitas vezes sem comer, eles vêm muitas vezes que o pai briga com a mãe, que o pai bebe, que a mãe bebe, que o pai às vezes é drogado, tem um irmão drogado, tem um irmão com problema. Eles vêm cheios de problema. E isso para um atleta é muito ruim. Então, aí que entra o educador, aí que entra o cara que tem que ter conhecimento de entender o que é corrigir. Porque você pode ser um paizão, você pode ser um amigo, mas você tem que ser um educador. Você tem que dizer que as coisas que são na base, as coisas que são relacionadas ao futebol, é diferente de hoje do mundo atrás. Se nós pegarmos, Walter, lá atrás, a nossa vida de futebol, e a gente conseguir trazer para os dias de hoje, você vai me responder assim, puxa, Visório, hoje está muito mais fácil. Hoje as coisas elas aparecem muito mais fácil a nível de treinamento. Exato. Mas a nível de correção, de entendimento, de dizer para esse menino, porque quando ele chega no profissional, ele vai saber o que é o sim e o que é o não. Então, é você ser realmente de um caráter exemplar, de uma personalidade forte, de um conhecimento técnico, de um conhecimento tático, mas o principal, conhecimento com o ser humano. Esse é fatal para que você possa, sem dúvida, se tornar alguém importante dentro do relacionamento com jogadores de futebol. Uma pergunta que me fizeram a mim faz mês atrás, mais ou menos. O jogador nasce ou se hace?
tú que has formado tantos miles de jogadores, ¿o jugador nace ou se hace, Marquinhos? Então, é uma pergunta, vamos dizer, o cara que é fabricado, né? Sí, sí. O cara que nasce com talento e o cara que é fabricado. Muitos têm talento, mas eles não executam esse talento. Tem muita gente, Walter, que gosta de jogar futebol, tem condições de jogar futebol, filhos de ex-atletas, mas chegaram no momento que eles gostam de tocar piano, de ser engenheiro, de ser advogado. Tem o talento do futebol, mas não querem o futebol. Eles Exacto. querem outra área. Sí, sí. Agora, o cara que gosta de jogar futebol, o cara que tem conhecimento de futebol, eu não sei se essa é a tua resposta. Eu acho que a gente nasce, sem dúvida, com o dom do esporte, com o dom do futebol. Se você gosta de jogar futebol e você tem uma certa qualidade, você tem tudo para evoluir, se você quiser. De ser um jogador, Sí, sí, sí. de ser um jogador de alto nível. Se você tem condições, pelo menos um pouco condições técnicas. Porque nós temos no passado e num presente muito próximo, jogadores que tecnicamente são comuns, mas têm uma personalidade muito forte. São jogadores que jogam forte, são jogadores que trabalham forte. E aí existe uma evolução. Agora, o dom é uma coisa impressionante, né, Walter? O dom, Mas... quando a pessoa nasce com o dom... Um exemplo, a minha filha. Ninguém patina. Que bom. Eu nunca patinei, minha esposa nunca patinou. No Brasil tem poucos patinadores. Sim, sim. Ela pegou um patins, pôs no pé e foi embora. Que bom. O que seria isso? Dom? O que seria isso? Ela se aperfeiçoou. Então, eu acho que nós estamos numa questão assim. Qual foi a tua resposta, Walter? Eu falei que o jogador se faz e se hace. Porque o jogador nace y todo lo que tú falou es como una fábrica, precisa trabajar, porque tiene que tener las dos cualidades. Se faz y se hace a la vez. Más en Brasil, Argentina, que tienen jugadores que juegan mucho, y a la memoria se me ven en este momento un Neymar. Tú quizás entrenando São Paulo muchas veces jugó con Neymar cuando era un menino de 14, 15, 16 años ahí en Santos. ¿Tú lembras algo de un juego de Neymar cuando era una criancinha jogando? Sim, claro. Neymar, Diego, Robinho. Hoje no Brasil, esse Brenner que fez o gol ontem, Elinho, Sara, tudo meninos novos com talento impressionante, com talento fora de série, nota 10. O que o Neymar fazia nas categorias menores era coisa de cinema. Era muito leve, muito fácil de fazer, e fazia com alegria, fazia sem você estar preocupado naquilo que... vamos jogar, vamos nos divertir. O que eu falo às vezes para o atleta, isso que você está perguntando, em relação ao Neymar, as pessoas devem falar para ele assim, na época que ele era garoto: Neymar, vai lá e se diverte. Se diverte. Faz aquilo que você sabe fazer, que você gosta de fazer, na pouca idade que você tem. E com certeza fazia chover, fazia os gols lindos, era fácil de jogar, com tranquilidade, sem pressão, sem nada, porque é menino. E aí, cara, aí, Walter, fica fácil as coisas, né? Aí você vem aquele caráter de crescer, começando a ficando homem. Aí as coisas começam a mudar um pouquinho, mas o teu talento é indiscutível, não tem jeito. Que beleza, querido. Para toda la gente de Brasil, estamos hablando esta en portugués, mas vamos a hacer otra también en español. Mas o que tú gostaria de falar para a juventude, para la familia do fútbol en Brasil, en portugués, aquí en Estados Unidos? ¿Qué le dirías a las familias que aman el fútbol, en la vida espiritual sobre todo, en la vida espiritual? Eu tenho algumas coisas assim que foi boa essa conversa, porque essa semana aqui eu tive uma conversa com 2 jogadores do São Paulo, profissionais que foram meus jogadores na base, né? E eu vi eles muito tristes, muito quieto. E eu falei para eles assim: por que você se entristece? Por que você está quieto? O teu sorriso, a tua alegria, faz o teu trabalho fluir, o teu dia a dia fluir.
Você preocupado com A, com B, com C, se joga, se não joga, por que não põe para jogar, por que não põe para jogar, te deixa o rosto triste, te deixa acanhado. E quem te vê, vê esse lado triste. Quando você está alegre, quando você está feliz, a pessoa sabe o que você está querendo e tudo fica mais fácil para você. Então, o que eu quero dizer, Walter, realmente para aquele que ama o futebol, para aquele que gosta do futebol, é que você tenha realmente uma alegria de jogar, uma alegria de... Eu não estou dizendo, às vezes o garoto chega com um problema extra-campo e tenta ficar dentro do campo com ele. Esquece essas coisas. O lado espiritual é uma coisa muito particular. Eu aprendi isso, Walter. Beleza. É uma coisa muito particular. Vou pegar no teu braço, Walter. Você tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus. A minha forma de hoje de converter alguém ou falar do amor de Cristo é simplesmente o meu dia a dia. Que bom. É simplesmente como eu vou tratá-lo. Hoje, o maior técnico que tem é o técnico que cuida da vida do ser humano. É aquele que coloca no ser humano a possibilidade dele entender de um amor inexistente, que se chama Jesus. Amém. Esse é um amor que vai passar e abrir espaços para que a sua vida ela seja cada vez diferente, cada vez mais proposta a um trabalho único. Temos problemas, Walter? Temos. Sempre. Se nós peguei até aqui a Bíblia aqui, ó, nós pegarmos a Bíblia Sim. e buscarmos nela, nós Tudo. vamos achar todos eles com problemas. Exato. Todos os problemas. Mas existe uma passagem que eu queria deixar assim gratificante, é a passagem do barco. Quando Jesus entra num barco e fala assim, vou descansar um pouco. Nas nossas palavras, eu vou descansar, Walter. Estou um pouco cansado. Cuida aí. Fica aí. Depois da gente ter andado muito tempo com ele, né? E o barco, de repente, entra num problema muito sério, que é o mar. Cheio de problemas. Vento, chuva, ondas, querendo derrubar tudo. E ele está dormindo. Ele está descansando. E nós estamos ali. De vez da gente protegê-lo, a gente se assusta e chama ele de novo. E quando a gente chama ele, fala assim, Jesus, nós não estamos suportando. Aí Jesus olha para nós e fala, pô, até quando eu vou ficar com vocês? Está na hora de vocês seguirem a vida de vocês. Seguirem. Vocês têm o meu conhecimento. O meu conhecimento dizendo assim, o conhecimento vocês tocam esse barco a hora que vocês quiserem. Verdade. E essa é a tua vida, é a minha vida. Eu acredito que quantas vezes você teve problema para chegar em Dallas, para chegar nos seus obstáculos. Sempre, querido. E aí Deus fala assim, vamos orar, vamos conversar, mas acontece o seguinte, você é o capitão desse barco hoje. Eu só quero observar como é que você vai dirigir. E você tem capacidade, por conhecimento, e aquelas pessoas que estão do seu lado vão entender que você é uma pessoa diferente. Porque você conhece e é sábio naquilo que está fazendo, mas sempre com a presença de Deus. Amém. Marquinhos, um prazer. E eu sei que muita gente que te vai estar escutando vai querer que tu ores por eles. Gostaria que faça uma pequena oração aí, que tu ores por Brasil, por Estados Unidos e por gente que te vai estar escutando. E uma bênção, querido, uma bênção. Eres meu irmão, meu amigo. Como eu sempre falo, somos família. Somos família. Estamos sempre unidos. Ninguém vai separar o que Deus ha unido, que somos família. Bem, amém. Senhor Deus, quero nesta hora, Senhor Deus, te agradecer por esta vida, Senhor Deus, está tão distante da minha, Senhor. Longe, longe, longe. Família do Walter. Amém. Que é onde eu sei, Senhor Deus, que o Senhor tem capacitado, o Senhor tem tocado, o Senhor tem falado, o Senhor tem respirado com ele, Senhor Deus, toda essa palavra. Amém. Quero pedir também, Senhor Deus, para esse povo no Brasil, Senhor Deus, nos Estados Unidos, onde vivemos, Senhor Deus, uma crise de pandemia, Senhor Deus, Amém. onde esse vírus, Senhor, é um devastador, papai. Nossa. Mas nós cremos, ó Pai, na cura, nós cremos, Senhor Deus, na tua providência, nós cremos naquilo que o Senhor quer. Que todas as pessoas que hoje, Senhor Deus, estão podendo ouvir esta palavra, ouvir, Senhor Deus, este momento meu e do Walter, Senhor Deus, e do Senhor, o Senhor venha tocar em cada um
para que eles possam, sem dúvida, Senhor Deus, entender qual é o verdadeiro amor de Cristo. Eu oro, Senhor, e já te agradeço, papai, por todas essas bênçãos e por tudo aquilo que eles ouviram e, sem dúvida, Senhor Deus, a tua presença na vida deles. Amém. Amén. Marquinho, un abrazo. Saludos a Sandra, a la champion, a la campeona de patín. Y quizás vemos a ela en las próximas Olimpiadas también. Rapaz, tem umas novidades aí. É que essa pandemia deu uma brecada nelas, né? De 5 meses sem trabalho, né? Mas tem coisas boas. Tem coisas boas. Para ela tem coisas boas. Que bom. Abrazo forte, Benson, y hasta siempre estamos unidos. Amém. Benson. Beijão.